Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao quarto trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista das lições nesse quarto trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. E a lição que iremos abordar é a lição de número 6, que tem a sua data para ser ministrada o dia 10 de novembro de 2024. O tema da lição, a promessa de cura divina. Texto áureo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Verdade prática, Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 5, também no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao 17, e na Epístola Geral de Tiago, capítulo 5, do versículo 14 e versículo 15. Introdução. Na cruz do Calvário, o Senhor realizou uma obra completa de salvação, uma obra cabal, e nessa obra, efetivada por Ele mesmo, nós temos a autorização dada por Ele para clamarmos por cura divina. Nesta lição, veremos que no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo. É um desejo de Deus. Ele desejou curar o seu povo para quê? Para aliviá-los do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus. Vamos ver ao longo dessa lição como que esse ministério se desenvolveu de maneira tremenda durante o ministério terreno de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Primeiro tópico, a promessa bíblica da cura divina. Primeiro subtópico, a profecia messiânica de Isaías 53. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Esse texto também encontra-se na nossa leitura bíblica em classe. Vamos ler? Diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Essa profecia bíblica, que está registrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, vale aqui dizer que Isaías profetizou 740 anos antes de Cristo e é conhecido como profeta messiânico, porque as profecias de Isaías concernentes ao Senhor Jesus é como se o profeta estivesse ao pé da cruz. E nessa profecia bíblica, ele apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus. E o que significa esses nomes, Messias e Cristo? Sabemos que o nome Jesus significa o Senhor salva. É a forma grega do hebraico Yeshua, que dá origem ao nome Josué. Agora, Messias e Cristo têm o mesmo significado. Significa ungido. A diferença entre esses nomes é que Messias é de origem hebraica e Cristo é de origem grega. O Messias, o Cristo de Deus, foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. É isso que diz a profecia bíblica de Isaías, capítulo 53. Jesus foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. E o que é redenção? Redenção é resgate. Nesse caso, é o resgate da humanidade
efetuado por Cristo Jesus. Jesus pagou a nossa dívida, Jesus pagou o nosso resgate. Fomos libertos das garras do pecado por meio da obra que Jesus efetuou na cruz do Calvário. E ele pagou a nossa dívida, que era humanamente impagável, ele pagou com o seu próprio sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa. O sacrifício de Cristo foi perfeito, obra completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido, de ser perdoado, de ter os pecados perdoados, fomos também libertos do império do pecado. Sim, vivíamos nesse império do pecado, estávamos inseridos nele antes de aceitarmos a Cristo como Senhor, conforme podemos ver na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, nós também estávamos inseridos nesse império do pecado, mas nós tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, em João capítulo 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, não vivemos mais no império do pecado, não vivemos mais nas trevas, mas estamos na luz. Veja o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tudo isso proveniente da redenção que foi realizada por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Conforme diz em Efésios capítulo 1, versículo 7. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7 diz: Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Uma vez redimidos e libertos do império do pecado, o salvo também recebe, nós também recebemos cura das doenças por causa da obra do Calvário. E isso já havia sido profetizado também no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e 5. Veja o que diz: Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Podemos clamar por cura divina, sabendo que também isso é proveniente da obra que foi realizada por Cristo na cruz do Calvário. Por isso, a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista Mateus confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. E é isso que nós vamos ver agora no segundo subtópico. Segundo subtópico, o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus capítulo 8, do versículo 14 a 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Jesus, em seu ministério terreno, ensinava, pregava e curava. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 23. Diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É a trilogia do ministério de Jesus. Agora, no evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, do versículo 14 ao 17, vemos que Jesus entra na casa de Pedro e vê que a sogra de Pedro está enferma. E Jesus, vendo isso,
ele toca nas mãos dela e ela fica curada. Ela estava com uma febre. E Lucas registra que a febre era muito alta. Mas quando Jesus tocou na mão da sogra de Pedro, ela ficou imediatamente curada. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 8, do versículo 14 e 15. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Então observe que ela fica curada instantaneamente. E quando chega à tarde, está escrito no versículo 16, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mateus, ele pega esse fato e diz que esse episódio, é para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, o que nós acabamos de fazer menção agora no primeiro subtópico. Veja o que está escrito no versículo 17 de Mateus capítulo 8. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Terceiro subtópico: os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder sarador, curador do Senhor Jesus. Os apóstolos certamente tinham essa convicção. Eles viram, durante o ministério de Jesus na terra, em que eles participaram ativamente desse ministério, eles viram milagres acontecer. Viram pessoas que tinham deficiência visual enxergarem, viram pessoas que tinham deficiência auditiva ouvirem, viram pessoas que estavam acamadas, estavam paralíticas, que passaram a andar. E a igreja primitiva, que também tinha tido experiências únicas com curas divinas, elas acreditavam piamente no poder curador do Senhor Jesus. Eles viram quando Pedro e João estavam lá na porta do templo chamada Formosa, e ali havia um coxo que há muito tempo era colocado ali para pedir esmola. E quando o coxo pede esmola a Pedro e João, Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou, a Bíblia diz que ele saltou e entrou no templo saltando. Então, os cristãos, o povo de Deus, acreditava claramente no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja. E aqui nós queremos pontuar algo muito importante. Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, Marcos 16, 15 em diante, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta ordem de Jesus aqui, Jesus está dizendo: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, é para toda a igreja, é para todo o corpo de Cristo. Todos os cristãos podem impor as mãos sobre enfermos e, em nome de Jesus, esse enfermo ser curado. Todos os cristãos têm, sim, esse direito de impor as mãos sobre enfermos e orar para que ele seja curado no nome de Jesus. Agora, há aqui algo que é para um grupo específico. Ungir com óleo não é para todos. Ungir o doente com óleo, com a unção, é somente para os ministros da igreja. Somente aqueles líderes da igreja é que são
capacitados biblicamente para estarem ungindo o doente com a unção, com o óleo da unção. Veja que está escrito em Tiago, capítulo 5, Epístola de Tiago, capítulo 5, no versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Portanto, a unção com óleo não é para qualquer pessoa, é para alguém habilitado para tal função. E esses alguém são os ministros. São os ministros. São aqueles que pertencem ao ministério da igreja. Orar, impor as mãos sobre os enfermos, todos podem. É uma ordem que Jesus deu. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, a unção com o óleo da unção não é para todos. É para o grupo específico. É para os ministros da igreja. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quando isso é feito, irmãos, dentro do que nos ordena a palavra do Senhor, certamente nós veremos milagres acontecer, porque Deus não trabalha de qualquer maneira. E Jesus cura sim. Segundo tópico, origem e consequências das doenças no mundo. Primeiro subtópico, a origem das doenças no Éden. Podemos dizer que o pecado original, proveniente da desobediência de Adão e Eva no Éden, trouxe consequências terríveis, entre elas as doenças, que vêm acompanhadas de tristeza, de dor e de morte. E é por isso que nós temos como base para a cura divina a obra efetuada por Cristo na cruz do Calvário, onde ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Por isso cremos que quando clamamos a Deus, nós podemos ser curados, porque por causa da obra perfeita, do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, que nos autorizou, então, a clamar por cura divina. Segundo subtópico, a consequência do advento da doença. Uma das principais consequências do pecado e do advento da doença é a diminuição do tempo de vida do ser humano. Observe que após Adão pecar no Éden e o surgimento das doenças, o tempo de vida do ser humano foi diminuindo. Veja o que está escrito aqui nesse segundo subtópico, que foi inserido pelo comentarista pastor Elinaldo Renovato. Ele diz que a Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. E nós podemos ver isso no livro de Gênesis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 32, que trata sobre a genealogia de Sete, o filho de Adão e Eva, que nasceu após a morte de Abel. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 3 e versículo 13, e também na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. Abre aspas, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegar a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Fecha aspas. Salmo 90, versículo 10. Observamos que o tempo de vida do ser humano vem diminuindo gradativamente por causa dos efeitos do pecado e do advento das doenças. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Essa é uma das consequências do advento da doença. Terceiro subtópico, a proliferação de doenças. Diversas doenças foram surgindo ao longo da história da humanidade
E ainda hoje continuam surgindo novas doenças, que podem ser classificadas em duas ordens: doenças físicas e doenças mentais. Mas o que nós queremos destacar nesse terceiro subtópico é algo muito importante que o comentarista pastor Elinaldo Renovato ressaltou. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Nós não estamos imunes às doenças, tanto físicas quanto mentais. Por quê? Porque o nosso corpo ainda não está glorificado. Nós ainda estamos sujeitos a enfermidades. O nosso corpo continua mortal. O nosso corpo continua corruptível. Nós ainda não fomos glorificados e, portanto, estamos sujeitos a essas doenças que realmente afetam muitos dos nossos irmãos em Cristo. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e, por isso, não procuram ajuda médica e o que poderia ser tratado acaba se agravando. Muitos deixam de procurar uma ajuda médica, de procurar um profissional da medicina. Por quê? Porque alguém diz assim: essa doença Jesus cura. Nós sabemos que Jesus cura. Nós sabemos que o nosso Deus tem poder para curar qualquer enfermidade. Mas o fato de procurarmos um médico para cuidarmos de uma enfermidade não significa ausência de fé. A Bíblia diz que nós devemos cuidar do nosso corpo. E o que poderia ser tratado acaba sendo agravado porque o irmão ou a irmã deixa de tomar o remédio, crendo que Jesus vai curar. Jesus cura, mas Jesus também pode usar a mão dos médicos. Jesus pode usar a medicina para realizar um milagre na nossa vida. Jesus tem seus meios de trabalhar. Então é importante que tenhamos essa consciência. Não podemos ser levados por engodo. Jesus cura, cura. Aquilo que é possível, nós podemos fazer. Agora, o que é impossível, o nosso Deus faz a hora que Ele quer e usa quem Ele quer. Paulo orientou Timóteo a se cuidar, a cuidar de sua saúde. Então, podemos orar para a cura, mas isso também não nos isenta de procurarmos ajuda médica. É isso que o comentarista diz aqui. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílios do médico. Não é errado. Isso, quem diz que isso é errado, isso é engodo, hein? Não entra nisso, não. Seja um crente maduro, seja um crente responsável. Quem lê a palavra de Deus entende as coisas de Deus e não confunde. Jesus cura sim. Jesus cura qualquer enfermidade, mas também nós podemos procurar a medicina. Orar por cura e também ao mesmo tempo buscar auxílio dos médicos não tem nada a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Então precisamos ter esse entendimento, irmãos. Se você está enfermo, ore ao Senhor. Jesus pode te curar. E se você pode fazer uma consulta com o seu médico, não deixe de ir. Não deixe de fazer essa consulta, porque Jesus tem os seus meios de agir. Ele pode usar a mão do médico, a instrumentalidade do médico, para que você receba a sua cura. E se não for assim, se não for através dos médicos, Jesus te cura, porque Ele pode curar qualquer enfermidade. Então receba a cura dele aí agora. Receba a cura na sua vida e principalmente a cura da sua alma. Receba curas físicas e psicossomáticas, que são as doenças da mente. Receba a cura em nome de Jesus. Terceiro tópico: Jesus Cristo cura sim. Primeiro subtópico: a cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. Em Êxodo 15, acontece algo extraordinário. O povo acabara de atravessar o Mar Vermelho. Andaram 3 dias no deserto sem encontrar água.
E quando encontram água, as águas são amargas. Isso se deu em um lugar chamado Mara. Por isso que Mara significa amargo. Eles encontram água neste lugar, mas as águas são amargas, impróprias para o consumo. Então o povo começa a murmurar contra Deus e contra Moisés. Moisés clama ao Senhor e Deus lhe mostra um lenho, um pedaço de madeira. Moisés pega esta madeira e lança sobre as águas de Mara. E as águas se tornam doces, potáveis, próprias para consumo. Então Deus aí se revela, declara, faz uma declaração, fazendo uma revelação ao seu povo, ao povo de Israel, dizendo, está registrado no versículo 26 do capítulo 15 do livro de Êxodo, diz assim: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus está se revelando ao seu povo como o Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Deus curador, o Deus que cura. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Deus atuou ali em Mara como o médico do seu povo. Agora, esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, porque Jesus curava e sentia íntima compaixão, sentia compaixão pelas pessoas, uma grande compaixão. E isso nós podemos ver no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 7, quando ali relata que uma viúva que morava na cidade, uma cidade chamada Naim, perdeu o seu único filho. E o cortejo estava saindo da cidade de Naim quando Jesus se aproximava com uma grande multidão que o acompanhava. Ele contempla o coração da mãe. E a Bíblia diz que ele sente uma íntima compaixão por ela, ou seja, Jesus se coloca no lugar daquela mulher. E ele se aproxima e diz para ela, não chores. Alguém pode ter dito, mas como não chorar? Essa mulher é viúva e perdeu o seu único filho, em quem ela depositava toda a sua esperança de um futuro melhor. Mas quem estava dizendo para ela, não chores, tem poder para curar e tem poder para ressuscitar. Mas o que nos chama a atenção aqui é a íntima compaixão que Jesus sentiu por esta mulher. Portanto, a cura divina fica muito clara no ministério de Jesus. Segundo subtópico, Jesus cura. O mesmo Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Jesus não mudou. Jesus jamais mudará. Veja o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo cura sim. Certa vez, uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo, há 12 anos que ela sofria dessa enfermidade terrível. Ela não podia estar no meio da multidão porque era considerada imunda. E a Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens tentando resolver o problema por meio da medicina. Ela fez a sua parte. Mas quando ela sabe que Jesus iria passar, ela coloca em seu coração que se tão somente ela tocasse na orla do vestido de Jesus, ela ficaria curada. E assim ela fez. Ela se arriscou. Poderia ser apedrejada, porque não poderia estar no meio da multidão. Mas ela vai por detrás da multidão e ela toca na orla do vestido de Jesus. E ela fica curada. O milagre acontece. Houve ali uma hemostasia. O fluxo sanguíneo cessou de imediato. Ela ficou sarada. O mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue é o mesmo Jesus que cura hoje. E ele pode te curar nesta hora. Este fato está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, no versículo 19 ao versículo 22. Jesus Cristo cura sim. Certa vez, um cego chamado Bartimeu, ao ouvir que Jesus estava passando, ele começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão começou a querer parar o clamor do cego. Começaram a repreendê-lo, dizendo que era para ele parar de clamar, de gritar, para não incomodar o mestre. Só que Jesus ouviu. Jesus ouviu o clamor do cego Bartimeu e mandou que o trouxessem até ele. E a Bíblia diz que quando os homens foram buscar Bartimeu, eles disseram para ele: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus está te chamando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele lançou a capa, o símbolo daquilo que ele estava vivendo, ele lança de si e vai ter com Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus lhe disse: que queres que te faça? E ele responde: Senhor ou mestre, que eu tenha vista. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus Cristo cura sim. O mesmo Jesus que curou o cego Bartimeu pode te curar nesta hora. O mesmo Jesus que realizou esse grande milagre pode realizar um grande milagre na sua vida nesta hora. Esse fato está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Jesus Cristo cura sim. O mesmo Jesus que levantou a filha de Jairo levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Jesus Cristo cura sim. Quando cremos na sua palavra, quando entendemos que ele nos delegou o poder que há em seu nome, quando disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, quando acreditamos nesta promessa, nós podemos tomar posse da cura divina. Jesus Cristo cura sim. Terceiro subtópico: o que podemos fazer para receber a cura divina? Perceba que nesse terceiro tópico, que fala sobre Jesus Cristo cura sim, estamos sendo enfáticos ao dizer que Jesus Cristo cura qualquer enfermidade. Estamos sendo mais enfáticos do que nos dois primeiros tópicos, porque esse terceiro tópico é o tópico em que estamos aplicando aquilo que nós falamos no primeiro e no segundo tópico. Estamos aqui, pela palavra de Deus, através da lição bíblica, dizendo que Jesus Cristo cura sim. E o que podemos fazer para receber a cura divina? É o que vamos ver agora nesse terceiro subtópico. Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. É preciso crer que Jesus Cristo cura qualquer enfermidade, que não há enfermidade que ele não possa curar. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite, conforme está em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 16. Esse é um outro princípio, e nós aprendemos nos tópicos anteriores que somente os ministros têm esta autoridade bíblica para ungir os enfermos, que a unção de enfermos não é para ser exercida por toda a igreja, mas por um grupo específico. Este grupo é o ministério da igreja, são os líderes da igreja. Esses têm a autoridade para ungir o enfermo com o óleo da unção. Um outro princípio que precisamos destacar é não deixarmos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Nem sempre o que nós queremos que seja realizado no nosso tempo vai acontecer, mas nem por isso devemos deixar de buscar o Senhor, de orar ao Senhor pedindo a cura divina, pedindo o milagre. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai
sem cessar. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Precisamos perseverar. Finalmente, aqui está uma recomendação do pastor Elinaldo Renovato. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. Pois, quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Então receba a cura aí agora, nessa hora, em nome de Jesus. Conclusão. Nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou. Ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, pois quanto mais joinha você der, mais a plataforma vai divulgar, vai sugerir o vídeo e assim a mensagem chegará em lugares onde não podemos chegar fisicamente. E não se esqueça de nos ajudar com a sua oração. Assista os vídeos anteriores, os hinos sugeridos, e que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.